Olá, aluno do 9º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade no PET do 4º bimestre de Língua Portuguesa. Estou aqui na página 22, semana 6. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é trabalho infantil. Vamos na leitura inicial? Nesta semana, você vai ler textos que abordam o trabalho infantil, condição que atinge 1,7 milhão de crianças e adolescentes no Brasil. Esse número representa uma violação no desenvolvimento da infância e da adolescência, indo contra os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa semana! Breve apresentação. Perfil socioeconômico do trabalho infantil. Historicamente, o Brasil tem um legado de violências à infância. Desde os tempos de colônia, um recorde social foi feito, tolerando que crianças indígenas e negras fossem levadas ao trabalho, escancarando uma estrutura classista vergonhosa. O trabalho infantil constitui-se como mecanismo de sobrevivência às desigualdades sociais, ora como alternativa para garantir a renda familiar, ora para alcançar condições de consumo de itens que se estabelecem como elementos de inclusão social em determinados grupos, como roupas de marca, celulares e outros. Essa realidade em si é um indicador latente de que o país falhou em políticas de inclusão socioeconômicas, pois as crianças e os adolescentes hoje em situação de trabalho infantil são filhos de pais que estiveram na mesma condição, uma herança de violação à infância e exclusão de direitos. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, o perfil socioeconômico das famílias das crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil revela que 49,83% têm rendimento mensal per capita menor que meio salário mínimo e 27,8% inferior a um salário mínimo, o que prova que o trabalho infantil tem relação direta com a pobreza. Portanto, a partir desses dados, é possível concluir que 77,63% de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são de famílias vulneráveis, com renda per capita inferior a um salário mínimo. E se a pobreza no Brasil tem cor, o trabalho infantil também. Segundo dados da PNAD, IBGE, contínua 2016, entre as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 64,1% são negras. Isso é uma das comprovações da formação sócio-histórica estruturada nas relações de poder racista, classista, que selecionam os corpos, as cores que terão oportunidade de viver a infância. Então, após a leitura desse texto, nós temos o Para Saber Mais. Vamos acessar o link que está disponível aqui no PET. O site é da Unicef. Trabalho infantil aumenta pela primeira vez em 2 décadas e atinge um total de 160 milhões de crianças e adolescentes no mundo. No caso aqui, é uma matéria publicada no dia 10 de junho de 2021. Nesse caso, você pode colocar no pause e conferir essa matéria, ou você pode acessar o site. É bem interessante. Voltando no nosso material, temos as atividades. Para desenvolver suas atividades, leia os textos a seguir. Texto 1.
Capítulo 5. Do direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 61. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Artigo 62. Considera-se a aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. 2. Atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. 3. Horário especial para o exercício das atividades. Artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. 1. Noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte. 2. Perigoso, insalubre ou penoso. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, nós temos aqui parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Texto 2. Não posso brincar agora, Armandinho. Tenho deveres a fazer. Para, Pedro, é feriado. Vá plantar batatas. Milho, batata é na próxima semana. Após essa leitura, nós temos a atividade 1. Qual é o assunto abordado no texto 1? Então, nós temos aqui o título, que está em rosa, que lhe dá uma dica para responder. Atividade 2. O texto 2 nos oferece uma importante informação em relação ao ponto de vista adotado pelo autor. Letra A. No primeiro quadrinho, o contexto criado permite que a fala da personagem tenha dupla interpretação. Quais são os dois sentidos atribuídos a tenho deveres a fazer? Explique. Nesse caso, nós vamos entender que pode ser o dever de casa, quer dizer, o dever que ele trouxe da escola, e também deveres, no caso, compromisso com algo, que poderia ser um trabalho. Letra B. No segundo quadrinho, a expressão vá plantar batatas também pode ser entendida de duas maneiras. Que sentidos são esses? Vamos pensar que poderia ser no sentido literal, plantar batatas, quer dizer, sentido real, ou plantar batatas no sentido figurado, quer dizer, fazer outras coisas, não é? No caso, podemos interpretar que ele pode ir encher a paciência de alguém, né, de outra pessoa, a não ser o Armandinho. Letra C. Que tipo de reação o autor pretende provocar no leitor com a fala da personagem no terceiro quadrinho? Qual é a crítica social apresentada na tirinha? No caso, ele queria sensibilizar o leitor de alguma forma, não é? E fazer uma crítica a esse trabalho infantil. Atividade 3. Compare os textos 1 e 2. Podemos dizer que eles apresentam o mesmo grau de formalidade da linguagem? Provavelmente não, porque se nós temos essa ideia de duplo sentido no texto 2,
vamos ter aí uma diferença com o texto 1, que no caso não permite esse tipo de linguagem. Você pode trazer alguns trechos aí para justificar. A atividade 4. Que relação podemos estabelecer entre os textos 1 e 2? No caso, ambos falam aí da questão do trabalho infantil. Logicamente, um com mais formalidade, com regras, e o outro, não é, uma crítica a partir de uma tirinha, não é, que possui aí duplo sentido a partir das frases, mas que tem um intuito, não é, dentro desse contexto. Dessa forma, nós temos uma mensagem final, tá? Uma mensagem de despedida. Querido ou querida estudante, chegamos ao final de mais um ano letivo que foi muito desafiador para todos nós. Esperamos que você tenha se reinventado e aprendido em meio a tantas inseguranças. Agora é hora de colher os frutos do seu esforço. Boas férias! Então, dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero que você tenha assistido às 6 semanas de orientação, tenha gostado, tá? Tenha aí um ótimo final de ano e um grande abraço.